Olá, o Jornal Nacional traz hoje um panorama das intenções de voto para presidente e governador. São as últimas pesquisas IPEC e Datafolha antes do primeiro turno das eleições amanhã. Você vai ver também o último dia de campanha dos candidatos à presidência. Quem é obrigado a votar? O que pode levar e o que não pode para dentro da cabine de votação? O que fazer se você perdeu o título? E o 1 segundo a mais que o eleitor ganha para confirmar o voto com segurança. Nós vamos tirar várias dúvidas e esclarecer você sobre as fake news que tentam confundir o eleitor. E ainda, subiu para 35 o número de mortos na passagem do furacão Ian pelo estado americano da Flórida. Ele voltou a perder força e agora é classificado como ciclone. Tropas da Ucrânia retomaram hoje o controle de uma cidade estratégica no leste do país. O Jornal Nacional começa logo depois do pronunciamento do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Até já. Boa noite. Boa noite. O Tribunal Superior Eleitoral faz a última verificação do sistema das urnas eletrônicas antes da votação de amanhã. Você vai ver o que fazer se tiver perdido o título de eleitor. O que pode e o que não pode ser levado para dentro da cabine. A enxurrada de informações falsas que se espalhou às vésperas do primeiro turno. E as últimas pesquisas de intenção de voto do IPEC e do Datafolha. O Jornal Nacional começa agora. O Tribunal Superior Eleitoral realizou a última verificação do sistema das urnas eletrônicas para a votação de amanhã. Os técnicos do TSE analisaram os mesmos programas que enviam e totalizam os votos. Eles passaram pelo processo de lacração e foram assinados digitalmente no tribunal há um mês. É a garantia da integridade e transparência de todo o sistema eleitoral. E a última etapa de um longo processo que comprova que o sistema está íntegro e preparado para amanhã. Há 39 oportunidades de verificação e fiscalização do sistema pelas entidades fiscalizadoras. Essa é uma das 39 que comprova que os sistemas que estão instalados são íntegros, autênticos e são os que foram assinados digitalmente pelas autoridades no dia 2 de setembro. Os técnicos do TSE também emitiram um relatório que comprova que não há nenhum voto pré-registrado no sistema de totalização do tribunal. É a chamada zerésima. O documento foi assinado por representantes de partidos políticos, Polícia Federal, Forças Armadas, Tribunal de Contas da União, entre outras entidades que acompanham o processo eleitoral. Amanhã, os fiscais das sessões eleitorais em todo o país também vão imprimir a zerésima de cada urna, para comprovar que não há nenhum voto na memória. Só depois as sessões serão abertas. Esse relatório impresso vai ficar em um lugar visível para todos os eleitores. Em Wellington, na Nova Zelândia, a primeira zerésima dessa eleição já foi impressa. O país está 16 horas à frente do horário de Brasília e as eleições já começaram para os brasileiros que moram por lá. Os resultados da Nova Zelândia e de todos os outros países que têm fuso horário avançado vão ser enviados para o supercomputador do TSE, que faz a totalização, e só vão ser divulgados amanhã, junto com os votos daqui do Brasil. E nunca o número de eleitores foi tão alto. 156 milhões e 400 mil pessoas estão aptas a votar nessas eleições. As mulheres são maioria, 52,6%. Os homens, 47,3%. 36 mil pessoas preferiram não declarar o sexo. A quantidade de eleitores que não são obrigados a votar também subiu. 2.116.000 jovens de 16 e 17 anos se registraram. O eleitorado acima de 70 anos também aumentou. São 14.800.000 eleitores. Vamos ver agora como foi o último dia de campanha de candidatos à presidência da República. Jair Bolsonaro, do PL, chegou a São Paulo de manhã e foi para uma praça na zona norte da cidade. Esperavam por ele aliados e apoiadores. O candidato falou rapidamente sobre a campanha eleitoral. Estou vivendo esse momento há muito tempo. Andando pelo Brasil, a aceitação é sempre hoje muitas manifestações pelo Brasil. Vamos abrir. Carros,
Na sequência, Bolsonaro saiu em motociata, passando pelas marginais Tietê e Pinheiros, 2 vias movimentadas da cidade. Na chegada no Parque do Ibirapuera, o candidato foi recebido por apoiadores. Do Ibirapuera, Jair Bolsonaro foi direto para o aeroporto de Congonhas, onde pegou um avião para Joinville, Santa Catarina. Bolsonaro chegou por volta das 3 da tarde à cidade do norte catarinense e lá participou de outra motociata. O ato, que passou pelas zonas norte e central da cidade, durou pouco mais de 1 hora. Ciro Gomes, do PDT, escolheu Fortaleza, cidade onde mora, para o último compromisso de campanha. Ele estava acompanhado por aliados e políticos locais. Assim que chegou, Ciro Gomes falou com a imprensa e disse que, se eleito, vai implantar medidas para evitar corrupção entre as pessoas que ocupam cargos públicos. A resposta é essa, o exemplo. Se você não der exemplo de cima, rouba todo mundo embaixo. Claro, há todo um estatuto novo que está no meu Projeto Nacional de Desenvolvimento, em que nós fazemos com que, por exemplo, sigilo bancário e fiscal não sejam mais franquias para as autoridades públicas. Quem ocupar cargo público não pode ter essas franquias. O candidato falou também sobre segurança pública. Ele disse que pretende ampliar a participação do governo federal, modernizando a polícia para o combate ao crime organizado e às milícias. Depois, Ciro Gomes saiu em carreata por 1h30, passando por vários bairros da periferia de Fortaleza. Durante todo o tempo, ele estava cercado por apoiadores. A candidata do MDB, Simone Tebet, participou de um encontro com aliados e apoiadores em São Paulo. Um ato simbólico de encerramento da campanha no primeiro turno. Simone Tebet disse que, se for eleita, geração de emprego, educação e saúde pública de qualidade serão as prioridades de seu governo. Ela reforçou que, como presidente, a atenção especial será para políticas públicas voltadas a crianças, adolescentes e jovens mais pobres. É focar numa agenda social, educação de qualidade para o filho dos mais pobres, garantir a renda mínima enquanto as pessoas estão passando fome, mas qualificar o nosso trabalhador para ganhar melhores salários. Paralelo a isso, educar uma saúde digna para todos. As portas do SUS têm que estar abertas a todos os doentes no Brasil. De São Paulo, Simone Tebet viajou para Campo Grande. Mato Grosso do Sul é o berço político dela. Ainda no aeroporto, Tebet foi recebida por apoiadores e pela família. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou de uma caminhada com apoiadores na região central de São Paulo. O candidato chegou ao evento pouco antes da 1 da tarde. A passeata partiu da Avenida Paulista e prosseguiu pela Rua Augusta. Lula percorreu um trecho de 9 quadras em um carro cercado por apoiadores. Ele estava acompanhado do candidato a vice, Geraldo Alckmin, do PSB, e de políticos locais. Do carro, o candidato do PT cumprimentou eleitores. No fim da tarde, Lula conversou com os jornalistas. Ele disse que, se for eleito, quer fortalecer a economia do país. Nós vamos crescer economicamente, vamos melhorar o salário desse povo. Nada vai acontecer do dia para a noite. É um processo. O Brasil vai voltar a viver um momento de muita democracia. O Brasil vai voltar a viver um momento de um relacionamento internacional extremamente ativo e altivo. Hora de saber como fica o tempo no domingo de eleição em todo o país. A Eliana Marques vai contar pra gente. Oi, boa noite, Eliana. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e também para você. A previsão é de tempo firme nas áreas que estão em amarelo e onde o mapa está verde tem possibilidade de chover. Chuva fraca e de manhã em Porto Alegre, em Florianópolis, no Rio de Janeiro e no Recife. Nas outras capitais do Nordeste e em Vitória, há expectativa de alguma chuva à tarde. Nesse período, são esperadas pancadas de chuva em Campo Grande e em Cuiabá. Isoladas, mas podem ter raios e ventos. Chove mais forte em Belo Horizonte, em Macapá, em Belém, em Rio Branco e em Porto Velho. Nestas cidades, quem votar de manhã provavelmente escapa de levar o guarda-chuva. Já em Brasília e em Goiânia, risco de temporais. E eles podem começar um pouco antes do meio-dia, enquanto em Boa Vista e em Manaus, a qualquer hora. E em Curitiba, em São Paulo, em Teresina e em Palmas, sol entre nuvens. Vamos falar agora de segunda-feira, quando as tempestades se espalham por Roraima, pelo Amazonas,
por Rondônia, também por Minas Gerais, pelo sul do Espírito Santo e pelo interior do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio, o céu fica encoberto e até o meio da próxima semana. Por isso, os termômetros sobem pouco. Em Belo Horizonte, é a chuvarada que chama a atenção, até quarta-feira. Em São Paulo, nada de grandes volumes, mas madrugadas e tardes continuam frias. Até quarta-feira também. Um bom domingo. Renata Bonner. Obrigado, Eliana. Subiu para 50 o número de mortos na passagem do furacão Ian pelo estado americano da Flórida. Ele voltou a perder força e agora é classificado como um ciclone pós-tropical, mas permanecem os alertas de enchentes. Além da Flórida, na quarta-feira, Ian provocou estragos nas Carolinas do Norte e do Sul e na Virgínia. Tropas da Ucrânia retomaram hoje o controle de uma cidade estratégica. No momento em que esse vídeo foi feito, 5.000 soldados russos estavam cercados. Para marcar a vitória, militares ucranianos colocaram a bandeira do país na entrada da cidade de Liman, que durante meses serviu como centro logístico e de transporte para as forças da Rússia. Coube ao governo russo reconhecer a derrota. O Ministério da Defesa anunciou que estava retirando as tropas da cidade. O ponto central dessa história é que essa cidade fica na região de Donetsk, uma das 4 que foram ilegalmente anexadas pelo presidente russo Vladimir Putin ontem. Isso gera uma tensão porque o governo russo vinha repetindo que um ataque a uma dessas regiões anexadas agora seria considerado uma agressão contra a própria Rússia. Isso depois de ameaçar usar até armas nucleares para se defender. O sábado também foi marcado pela acusação de que forças russas teriam sequestrado o diretor da usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. A estatal responsável pela usina disse que ele foi retirado do carro e, com os olhos vendados, levado para um lugar desconhecido. Autoridades russas informaram à Agência Internacional de Energia Atômica que o diretor foi detido para interrogatório. Também hoje, a Ucrânia acusou as tropas russas de terem matado pelo menos 24 civis no bombardeio a um comboio. Entre as vítimas estavam uma grávida e 10 crianças. Esse ataque aconteceu em Kharkiv, entre o território controlado pela Rússia e a parte dominada pelos ucranianos. Os russos não comentaram. Seria mais um crime de guerra nesse conflito. A seguir, as pesquisas de intenção de voto IPEC e Datafolha para presidente da República e governadores. O IPEC divulgou uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente, contratada pela Globo. Nós vamos ver, primeiro, o desempenho dos candidatos com base nos votos válidos, sem considerar os votos em branco e nulos. É assim que a Justiça Eleitoral totaliza e divulga os resultados da eleição. Os números que incluem intenções de voto em branco ou nulos e os eleitores indecisos, nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Para vencer em primeiro turno, o candidato precisa obter 50% dos votos válidos mais um. Segundo o IPEC, não é possível afirmar se haverá ou não segundo turno para presidente. A Renata Lopretti tem os primeiros números. Lula, do PT, tinha 50% dos votos válidos na primeira pesquisa de setembro. Depois oscilou para 51%, 52%, repetiu os 52% e agora oscilou de novo para 51%. Com a margem, pode ter de 49% a 53%. Jair Bolsonaro, do PL, começou a série com 35% dos válidos. Repetiu os 35%, oscilou para 34%, repetiu os 34% e agora foi a 37%. Com a margem, tem de 35% a 39%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9% no início de setembro. Oscilou para 8%, depois para 7%, 6% e agora está com 5%, com a margem de 3% a 7%. Simone Tebet, do MDB, teve 4% em 2 rodadas e 5% nas 3 seguintes. Com a margem, pode ter de 3% a 7%. Simone e Ciro estão numericamente empatados. Felipe Dávila, do Novo, teve 1 nas 2 primeiras rodadas, depois 0 e 1 nas 2 últimas pesquisas. Soraya Tronic, do União Brasil, teve 1 nas 5 pesquisas. Felipe Dávila e Soraya Tronic estão numericamente empatados. Eles também empatam no limite da margem com Ciro e Simone. Agora vamos aos números totais do IPEC, considerando também os eleitores que declararam que vão votar em branco, anular e também os eleitores que se declararam indecisos.
Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teve 44% em agosto e no início de setembro. Oscilou para 46%, para 47%, 48% e agora tem 47%, com a margem de erro de 45% a 49%. Jair Bolsonaro, do PL, apareceu com 32% em agosto. Oscilou para 31%, manteve o índice por mais 3 semanas. Agora tem 34%. Com a margem de erro, tem de 32% a 36%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 7%, depois 8%, 7% em 2 rodadas, 6%, agora 5%. Com a margem, tem de 3% a 7%. Simone Tebet, do MDB, aparecia com 3%, teve 4% em 2 pesquisas e 5% nas 3 últimas semanas, de 3% a 7% pela margem de erro. Portanto, Simone Tebet e Ciro Gomes estão numericamente empatados. Felipe Dávila, do Novo, teve 1% em 3 rodadas. Não pontuou em meados de setembro, depois 1% e continuou com 1%. Pode ir a 3% pela margem. Soraya Tronic, do União Brasil, não pontuou no fim de agosto e teve 1% nas rodadas seguintes. Pela margem, pode chegar a 3%. Soraya Tronic e Felipe Dávila estão empatados. Eles também empatam no limite da margem de erro com Simone Tebet e Ciro Gomes. Brancos e nulos, 7, 6, 6, 5, 4 e 4. Não sabem ou não responderam, 6, 5 e 4 em 3 rodadas e agora 3. Constituinte Emael, do Democracia Cristã, Léo Péricles, do Unidade Popular, Padre Kelmon, do PTB, Sofia Manzano, do PCB e Vera Lúcia, do PSTU, não alcançaram 1% das intenções de voto. O IPEC também pesquisou a rejeição, os candidatos nos quais os entrevistados não votariam de jeito nenhum. Como os entrevistados poderiam citar mais de um candidato, os resultados somam mais de 100%. Jair Bolsonaro tem 46% de rejeição. Luiz Inácio Lula da Silva tem 38%. Ciro Gomes, 14%. Padre Kelmon, rejeição de 13%. Simone Tebet, 7%. Soraya Tronic, 7%. Felipe Dávila, Léo Péricles e Sofia Manzano, 4%. Constituinte Emael e Vera Lúcia, 3%. 2% dos entrevistados disseram que poderiam votar em todos. Não sabem ou preferem não opinar, 6%. O IPEC perguntou em quem os eleitores votariam num segundo turno entre Lula e Bolsonaro. No fim de agosto, 50% disseram que num segundo turno votariam em Lula. Depois, 52%, 53%, 54%, 54% e agora 52%. Com a margem de 50% a 54%. 37% declararam que votariam em Bolsonaro. Depois, 36% em 2 pesquisas. 35%, 35% e agora 37%. Com a margem de 35% a 39%. 9% disseram que votariam em branco ou anulariam em 2 rodadas. E 8% nas pesquisas mais recentes. Não sabem 4% e 3% nas pesquisas seguintes. O IPEC ouviu 3.008 eleitores em 183 municípios de anteontem a hoje. O Datafolha também divulgou uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente contratada pela Folha de São Paulo e pela Globo. Lula, do PT, lidera, seguido por Jair Bolsonaro. De novo, nós vamos ver primeiro os votos válidos, depois os números que consideram também as intenções de voto em branco, nulos e eleitores indecisos. Segundo o Datafolha, a possibilidade de segundo turno segue indefinida. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos para mais ou para menos. Lula, do PT, tinha 48% dos votos válidos nas 2 primeiras pesquisas de setembro. Daí oscilou para 50% e repetiu os 50% nas 2 pesquisas seguintes. Com a margem de erro, pode ter de 48% a 52%. Jair Bolsonaro, do PL, tinha 36% dos válidos na primeira pesquisa de setembro. Depois oscilou para 35%, repetiu os 35%, oscilou para 36% e agora teve 36% novamente. Com a margem de erro pode ter de 34% a 38%. Ciro Gomes, do PDT, teve 8% na primeira pesquisa da série. Depois 8% novamente, oscilou para 7%, depois para 6% e agora para 5%. Com a margem tem de 3% a 7%. Simone Tebet, do MDB,
Teve 5% nas 4 primeiras pesquisas e agora oscilou para 6%. Com a margem, pode ter de 4 a 8. Simone está tecnicamente empatada com Ciro. Outros candidatos tiveram 3% em 2 pesquisas e 2% dos votos válidos nas pesquisas mais recentes. Agora nós vamos aos números totais, aqueles que consideram os eleitores que declararam que vão votar em branco, anular e também os eleitores que se declararam indecisos. No início de setembro, Lula, do PT, tinha 45%. Manteve os 45% em mais 2 pesquisas. Depois, oscilou para 47%. Depois 48% e agora tem 48% novamente, com a margem de erro de 46% a 50%. Jair Bolsonaro, do PL, aparecia com 32% no início de setembro. Passou para 34%, oscilou para 33%, manteve os 33%, depois teve 34% e agora 34% novamente. Com a margem de erro tem de 32% a 36%. Simone Tebet, do MDB, aparecia com 5% e manteve os 5% nas 4 pesquisas seguintes. Agora tem 6%, com a margem de 4 a 8%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9%, 7%, 8%, 7%, 6%, agora 5%, na margem de 3 a 7%. Ciro Gomes e Simone Tebet estão tecnicamente empatados. Soraya Tronic, do União Brasil, obteve 1% em 2 rodadas, depois 2%. 1% nas 2 pesquisas seguintes e agora 1% novamente. Com a margem, pode chegar a 3%. Felipe Dávila, do Novo, tinha 1%. Não pontuou nas 4 pesquisas seguintes. Agora tem 1%. Pela margem de erro, pode ter até 3%. Felipe Dávila e Soraya Tronic estão empatados com Ciro Gomes no limite da margem de erro. Em 4 rodadas, 4% dos entrevistados disseram que votariam em branco, anulariam ou não votariam em nenhum candidato. Depois 3%, agora 3% novamente. 2% responderam que não sabiam no início deste mês, depois 3% e 2% nas 4 últimas pesquisas. Não chegaram a 1% Vera Lúcia, do PSTU, Padre Kelmon, do PTB, Sofia Manzano, do PCB, Léo Péricles, do Unidade Popular e constituinte Emael, do Democracia Cristã. O Datafolha também pesquisou a rejeição aos candidatos. Jair Bolsonaro é rejeitado por 52% dos entrevistados. Luiz Inácio Lula da Silva, 40%. Padre Kelmon, 26% de rejeição. Ciro Gomes, 22%. Soraya Tronic, 16%. Simone Tebet, 14%. Felipe Dávila, 12%. Vera Lúcia e Léo Péricles, 11%. Sofia Manzano, 10%. Constituinte Emael, 9%. 1% disse que poderia votar em qualquer destes candidatos. Outro 1% rejeita todos os candidatos ou não votaria em nenhum. Não sabem 3%. O Datafolha perguntou em quem os eleitores votariam num segundo turno com Lula e Bolsonaro. Lula aparecia com 53% nas 2 primeiras pesquisas de setembro. Oscilou para 54%. Manteve o percentual por mais 2 semanas. Agora, de novo, 54%, com a margem de erro de 52% a 56%. Bolsonaro tinha 38% no início de setembro. Na sequência, 39%. 38%, manteve o índice na semana seguinte, depois 39% e agora 38%, com a margem de 36% a 40%. Votos em branco, nulos ou nenhum, 8% no início de setembro, 7% nas 3 pesquisas seguintes e 6% nas mais recentes. Não sabiam 1% no início de setembro, 2% nas 3 rodadas seguintes, depois 1%, agora 2%. O Datafolha ouviu 12.800 eleitores em 310 municípios ontem e hoje. Agora a gente vai ver como está a disputa nos estados. Em Pernambuco, o IPEC afirmou que Marília Arraes, do Solidariedade, continua na liderança, mas que o oponente do segundo turno está indefinido entre Raquel Lira, do PSDB, e Miguel Coelho, do União Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Na pesquisa contratada pela TV Globo, o IPEC entrevistou 2.000 eleitores de quinta-feira até hoje.
Marília Arraes, do Solidariedade, tem 38% dos votos válidos. Com a margem, pode ter de 36% a 40%. Raquel Lira, do PSDB, e Miguel Coelho, do União Brasil, aparecem com 17% cada um, com a margem de erro de 15% a 19%. Danilo Cabral, do PSB, e Anderson Ferreira, do PL, têm 12% cada um, podem ter de 10% a 14%, considerando a margem de erro. Pastor Wellington, do PTB, Jadilson Bombeiro, do PMB e João Arnaldo, do PSOL, têm 1% cada, com a margem podem chegar a 3%. Cláudia Ribeiro, do PSTU, Jones Manuel, do PCB e Ubiraci Olímpio, do PCO, não atingiram 1% dos votos válidos. Agora, a Bahia. De acordo com o IPEC, na véspera da eleição, a ACM Neto, do União Brasil, segue na liderança. Mas a diferença em relação a Jerônimo Rodrigues, do PT, diminuiu para 11 pontos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais e para menos. O IPEC entrevistou 2.000 eleitores de quinta-feira até hoje. A pesquisa foi contratada pela TV Bahia, afiliada da Globo. A ACM Neto, do União Brasil, tem 51% dos votos válidos. Com a margem de erro, pode ter de 49% a 53%. Jerônimo Rodrigues, do PT, tem 40%, com a margem de 38% a 42%. João Roma, do PL, 7%, de 5% a 9%, considerando a margem. Kleber Rosa, do PSOL, Marcelo Mille, do PCO, tem 1% e estão numericamente empatados. Com a margem de erro, podem ter de 0% a 3%. Giovanni D'Amico, do PCB, não pontuou. No Ceará, segundo o IPEC, Eumano de Freitas, do PT, e Capitão Wagner, do União Brasil, devem disputar o segundo turno. O Instituto entrevistou 1.200 eleitores, de quinta-feira até hoje. A pesquisa foi contratada pela TV Verdes Mares, que é afiliada da TV Globo, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais. Eumano de Freitas, do PT, tem 44% dos votos válidos. Considerando a margem de erro, pode ter de 41% a 47%. Capitão Wagner, do União Brasil, aparece com 37%. Com a margem, pode ter de 34% a 40%. E Roberto Cláudio, do PDT, tem 18%. Com a margem de 15% a 21%. Chico Malta, do PCB, Serlei Leal, do Unidade Popular e Zé Batista, do PSTU, não alcançaram 1% dos votos válidos. No Paraná, segundo o IPEC, Ratinho Júnior, do PSD, segue com chances de ser eleito no primeiro turno. O IPEC entrevistou 1.504 eleitores entre quinta-feira e hoje. A pesquisa foi contratada pela Rede Paranaense afiliada da TV Globo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Ratinho Júnior, do PSD, aparece com 62% dos votos válidos. Com a margem de erro, pode ter de 59% a 65%. Roberto Requião, do PT, tem 29%, de 26% a 32%, considerando a margem. Ricardo Gomide, do PDT, está com 3%. Com a margem de erro, pode chegar a 6%. Professora Ângela, do PSOL, tem 2%, de 0% a 5%, considerando a margem, ela está tecnicamente empatada com Gomide. Professor Ivan, do PSTU, Adriano Teixeira, do PCO e Solange Ferreira Bueno, do PMN, têm 1% cada e, com a margem de erro, podem chegar a 4%. Eles estão tecnicamente empatados com Gomide e professora Ângela. Jone Correia, do Democracia Cristã, e Vivi Mota, do PCB, não alcançaram 1% dos votos válidos. Agora os números do IPEC para o governo do Pará. Segundo o Instituto, Helder Barbalho, do MDB, deve ser reeleito no primeiro turno. O IPEC entrevistou 800 eleitores de 28 a 30 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos na pesquisa encomendada pela TV Liberal, afiliada da TV Globo no Pará. Helder Barbalho, do MDB, aparece com 76% dos votos válidos. Considerando a margem de erro, pode ter de 73% a 79%. Zequinha Marinho, do PL, aparece com 19%. Com a margem, pode ter de 16% a 22%. Adolfo Oliveira, do PSOL, Paulo Roseira, do Agir, Sofia Couto, do PMB e Dr. Felipe, do PRTB, têm 1% cada. Kleber Rabelo, do PSTU, e Major Marconi, do Solidariedade, não alcançaram 1% dos votos válidos.
Agora os números do IPEC para o governo do Distrito Federal. Segundo o Instituto, Ibanez Rocha, do MDB, segue na liderança pela reeleição. E há empate técnico entre Leandro Graz, do PV, e Isalci, do PSDB, na segunda posição. O IPEC entrevistou 2.000 eleitores entre quinta-feira e hoje. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. Ibanez Rocha, do MDB, aparece com 46% dos votos válidos. Considerando a margem de erro, pode ter de 44 a 48. Leandro Graz, do PV, tem 20%, de 18 a 22 com a margem. Isalci, do PSDB, tem 16%, pode ter de 14 a 18 com a margem. Paulo Otávio, do PSD, aparece com 8%, pode ter de 6 a 10. Leila do Vôlei, do PDT, 6%, de 4 a 8, considerando a margem. Coronel Moreno, do PTB, Queca Bagno, do PSOL, Lucas Salles, do DC e Renan Arruda, do PCO, tem 1% cada. Robson, do PSTU, e Teodoro da Cruz, do PCB, não alcançaram 1% dos votos válidos. Em Minas Gerais, segundo o IPEC, Romeu Zema, do Novo, segue na liderança, mas a distância em relação a Alexandre Calil, do PSD, diminuiu para 8 pontos. O IPEC entrevistou 2.000 eleitores de quinta-feira até hoje. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Romeu Zema, do Novo, aparece com 50% dos votos válidos. Com a margem de erro, pode ter de 48 a 52. Alexandre Calil, do PSD, com 42%, com a margem pode ter de 40 a 44. E Carlos Viana, do PL, aparece com 4%. Considerando a margem de erro, pode ter de 2 a 6. Cabo Tristão, do PMB, Lorene Figueiredo, do PSOL, Marcos Pestana, do PSDB, Renata Regina, do PCB e Vanessa Portugal, do PSTU, tem 1% cada e com a margem de erro podem chegar a 3. Lourdes Francisco, do PCO, e Indira Xavier, do Unidade Popular, não alcançaram 1%. Segundo o Datafolha, em Minas Gerais, na véspera da eleição, Romeu Zema, do Novo, deve ser reeleito. O Datafolha entrevistou 2.650 eleitores ontem e hoje. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pela Folha de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Romeu Zema, do Novo, aparece com 56%. Considerando a margem de erro, pode ter de 54 a 58. Alexandre Calil, do PSD, tem 35%, com a margem de 33 a 37. Carlos Viana, do PL, aparece com 5%, com a margem pode ter de 3 a 7. Vanessa Portugal, do PSTU, Renata Regina, do PCB e Marcos Pestana, do PSDB, tem 1% cada, com a margem podem chegar a 3. Os demais candidatos, Cabo Tristão, do PMB, Lourdes Francisco, do PCO, Lorene Figueiredo, do PSOL e Indira Xavier, do UP, não alcançaram 1% dos votos válidos. Vamos agora aos números do IPEC para o governo do Rio de Janeiro. A pesquisa indica que Cláudio Castro, do PL, e Marcelo Freixo, do PSB, devem disputar o segundo turno. Mas o percentual de indecisos, brancos e nulos torna esse cenário indefinido. A pesquisa encomendada pela TV Globo entrevistou 2.000 eleitores de quinta até hoje. Cláudio Castro, do PL, tem 47% dos votos válidos. Com a margem de erro, pode ter de 45 a 49. Marcelo Freixo, do PSB, tem 28%. Com a margem, pode ter de 26 a 30. Rodrigo Neves, do PDT, tem 11%. Com a margem de 9 a 13. Ciro, do PSTU, aparece com 4%. Com a margem pode ter de 2 a 6. Ganime, do Novo, está com 3%. Pode ter de 1 a 5, considerando a margem. Serra, do PCB, Juliette, do Unidade Popular e Witzel, do PMB, aparecem com 2% cada. Com a margem podem chegar a 4. Ciro Garcia, Paulo Ganime, Eduardo Serra, Juliette Pantoja e Wilson Witzel estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Luiz Eugênio, do PCO, aparece com 1%. Segundo o Datafolha, Cláudio Castro, do PL, lidera a intenção de votos válidos e Marcelo Freixo, do PSB, está em segundo.
O Instituto ouviu 2.550 eleitores ontem e hoje. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Cláudio Castro, do PL, tem 44% dos votos válidos. Com a margem de erro, pode ter de 42% a 46%. Marcelo Freixo, do PSB, tem 35%, de 33% a 37%, considerando a margem. Rodrigo Neves, do PDT, tem 10%. Com a margem de erro, pode ter de 8% a 12%. Paulo Ganimi, do Novo, aparece com 4%. Pode ter de 2% a 6%, com a margem de erro. Eduardo Serra, do PCB, Wilson Witzel, do PMB e Juliette Pantoja, do Unidade Popular, têm 2% cada. Com a margem de erro, podem chegar a 4%. Ciro Garcia, do PSTU, e Luiz Eugênio, do PCO, têm 1% cada. Em São Paulo, o IPEC diz que deverá haver segundo turno entre Fernando Haddad, do PT, e Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que se consolidou na segunda posição. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O IPEC fez 2.000 entrevistas de quinta-feira até hoje. Fernando Haddad, do PT, tem 41% dos válidos, com a margem de 39% a 43%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 31%, com a margem de 29% a 33%. Rodrigo Garcia, do PSDB, aparece com 22%, com a margem de 20% a 24%. 6 candidatos alcançaram 1% cada. Altino, do PSTU, Carol Vigilar, do Unidade Popular, Edson Dorta, do PCO, Elvis César, do PDT, Gabriel Colombo, do PCB e Vinícius Poit, do Novo. Antônio Jorge, do Democracia Cristã, não pontuou. Na pesquisa do Datafolha, Fernando Haddad, do PT, lidera a intenção de votos válidos e Tarcísio de Freitas, do Republicanos, está em segundo. A pesquisa, encomendada pela Folha de São Paulo e TV Globo, entrevistou 3.700 eleitores ontem e hoje. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Fernando Haddad, do PT, tem 39% dos votos válidos, com a margem de erro pode ter de 37% a 41%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 31%, pode ter de 29% a 33% com a margem. Rodrigo Garcia, do PSDB, aparece com 23%, de 21% a 25%, considerando a margem. Carol Vigilar, do Unidade Popular, tem 2%, com a margem de erro pode chegar a 4%. Vinícius Poit, do Novo, Gabriel Colombo, do PCB, Elvis César, do PDT, Antônio Jorge, do Democracia Cristã, Edson Dorta, do PCO e Altino, do PSTU, têm 1% cada e estão tecnicamente empatados com Carol Vigilar. Amanhã, o Fantástico vai ser especial, dedicado à cobertura das eleições. A gente começa mais cedo, às 6 da tarde. Ao vivo tem a apuração dos votos, os resultados, as notícias da eleição por todo o país. E tem também novas informações sobre o caso Genivaldo, o homem que morreu asfixiado numa viatura. Os 3 policiais rodoviários foram indiciados esta semana. E a indignação da família do Genivaldo só aumenta. É que chegaram as multas pelas infrações de trânsito do dia daquela abordagem violenta. De hora nenhuma eles tinham que mandar essas multas para mim, porque eles mataram meu irmão. Isso aqui é uma vergonha. As investigações contra Tiago Brenan, réu por agredir uma mulher numa academia e agora foragido da justiça. O Fantástico teve acesso a mensagens de intimidação que Brenan enviou ao Ministério Público. E as últimas emoções de Pantanal. Alô, Fantástico, alô, Fantástico. Prazer, Renata. A Renata Capucci traz bastidores imperdíveis das gravações finais da novela. O que o público pode esperar dessa última semana aí de Pantanal? Muita virada, muita virada. Esse encontro com essa emoção forte aí pantaneira. É Fantástico nesse domingo mais cedo, às 6 da tarde. A gente se vê. A seguir, os gols do Brasileirão. E a enxurrada de informações mentirosas para confundir os eleitores na véspera da votação. A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a China por 3-1 e terminou a primeira fase do Mundial na segunda colocação do Grupo D. A seleção espera os resultados de amanhã para saber quais serão as adversárias da próxima fase.
Vamos ver agora os gols do sábado no Campeonato Brasileiro. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro fez 1-0 no Fluminense. Gol do Hulk. De pênalti, o Hulk também fez o segundo. Atlético 2, Fluminense 0. Em Porto Alegre, o Internacional venceu o Santos por 1-0. Gol do Depena. Com a vitória, o time gaúcho é o novo vice-líder do Brasileirão. Fora de casa, o América Mineiro fez 1-0 no Ceará, com Juninho. Felipe Azevedo aumentou. No fim, o Vina descontou com esse golaço de fora da área. Ceará 1, América 2. O Flamengo recebeu o Bragantino no Maracanã. Gabigol fez 1-0. O Elinho empatou de pênalti. Mas Pedro fez o segundo, o terceiro e o quarto do Flamengo. 4-1. Em Goiânia, o Goiás enfrentou o Fortaleza. Lucas Sacha fez o único gol do jogo. Fortaleza 1-0. Fora de casa, o Atlético Goianiense abriu 2-0 contra o Avaí. Gols de Wellington Rato e Baralhas. William Potker descontou. Avaí 1, Atlético Goianiense 2. O Atlético Paranaense saiu na frente do Juventude com um gol de Vitinho. Fernandinho aumentou. 2-0. O São Paulo perdeu a final da Copa Sul-Americana para o Independiente del Valle, do Equador. Na cidade de Córdoba, na Argentina, o Del Valle venceu o São Paulo por 2-0. O time equatoriano agora é bicampeão da competição. O Esporte Espetacular de amanhã relembra uma cena marcante da seleção na história das Copas. Olá, boa noite. Amanhã no Esporte Espetacular, um momento que ficou marcado na Copa de 98. Imagem que virou arte, nos traços de Maurício de Souza. Me dá uma chacoalhada assim tão grande assim, porra, eu vou ter que fazer alguma coisa. A história de luta pela vida de Timothy O'Donnell, um dos maiores triatletas do mundo. Já havíamos cruzado mais da metade dos 60 quilômetros de ciclismo, quando comecei a sentir uma dor. Era um infarto, no meio de uma competição. É amanhã, logo depois do Auto Esporte. Espero vocês. Mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar. Nestas eleições, todos votarão ao mesmo tempo, seguindo o horário oficial de Brasília, das 8 da manhã às 5 da tarde. Por causa da diferença de fuso horário, em parte do país, a votação vai começar mais cedo. Quem perdeu o título de eleitor pode ficar tranquilo. Para votar, basta apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade, de motorista. Vale também a versão digital do título, o e-título. Quem não tem, ainda pode baixar o aplicativo até o fim desta noite. E é bom confirmar o local de votação. Isso pode ser feito na página do TSE na internet ou pelo e-título. O eleitor que fez a biometria vai votar mais rapidamente. A identificação será feita no leitor de digitais. Atenção! Ninguém poderá entrar na cabine com equipamentos eletrônicos como celular, câmera fotográfica ou filmadora. Quem levar terá que deixar com os mesários. Não será permitida a entrada de eleitor sem camisa ou em trajes de banho. Mas a bermuda e o chinelo estão liberados, como também bonés, camisetas e adesivos de candidatos. Manifestação silenciosa e individual. Só não pode pedir voto nem aglomerar. E está expressamente proibido portar armas de fogo a menos de 100 metros das sessões eleitorais. Exceção para agentes de segurança em serviço quando forem votar. E para não errar na hora do voto, a recomendação é fazer uma colinha com os nomes e números dos candidatos na ordem correta, como nesse modelo da Justiça Eleitoral.
Afinal, o eleitor terá que fazer 5 escolhas. Nos últimos dias, prefeituras de alguns municípios brasileiros anunciaram medidas para facilitar o acesso dos eleitores às urnas. Muitas concederam passe livre no transporte público para que dificuldades financeiras não impeçam cidadãos de votar. O Partido Rede foi ao Supremo para pedir que essa iniciativa fosse instituída em todos os municípios brasileiros. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, negou o pedido por considerar que muitas prefeituras não teriam como arcar com essa despesa extraordinária e que a medida exigiria uma lei específica. Mas o ministro garantiu que as prefeituras que já ofereceram esse benefício não precisam voltar atrás e proibiu a redução de frota nesse domingo para quem já tem a gratuidade. Diante disso, a campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro pediu providências ao Tribunal Superior Eleitoral contra essa decisão de Barroso, alegando que ela levaria prefeitos a cometerem crimes eleitorais. O ministro do TSE, Benedito Gonçalves, negou o pedido da campanha de Bolsonaro e o classificou como absurdo. O ministro determinou que os municípios mantenham a oferta de transporte público para as eleições e determinou também que o Ministério Público adote providências para evitar a propagação de dados falsos sobre a oferta do serviço pelas prefeituras neste domingo. O Tribunal Superior Eleitoral condenou por unanimidade o presidente Jair Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada e aplicou multa no valor de R$20 mil por causa da reunião com embaixadores em julho no Palácio do Alvorada. No encontro, Bolsonaro repetiu teorias da conspiração sobre as urnas, já desmentidas por instituições oficiais como o próprio TSE. A ministra Maria Cláudia Buchianeri afirmou que houve a construção de fatos falsos e forjados, que a fala extrapola a liberdade discursiva e que compromete o direito de todos de obter informações minimamente íntegras. O Palácio do Planalto não se manifestou. Várias mentiras sobre as eleições passaram a circular na internet nas últimas semanas com o objetivo de conturbar a eleição e confundir o eleitor. Na véspera da eleição, as fake news se voltam contra as urnas. Mentiras contadas para pôr em dúvida a credibilidade do sistema eleitoral e tumultuar a votação. Fomos ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo perguntar sobre mensagens que têm circulado em grupos de conversa no celular, nas redes sociais ou por e-mail. Uma delas diz que há urnas que chegam ao local de votação já cheias de votos, o que é impossível, explica o diretor-geral do TRE. Toda urna, ela, ao ser iniciada às 8 horas da manhã, o presidente da mesa, junto com os demais mesários e quem tiver presente, ele vai emitir a zerésima, que é um extrato daquela urna, demonstrando que ali não há votos para nenhum dos candidatos e partidos políticos. Outra mensagem mentirosa diz que o uso da biometria no lugar da assinatura do livro de comparecimento seria uma estratégia para fraudar o resultado, já que os votos não seriam computados. Mas tanto os votos com biometria como os votos só com assinatura no caderno são registrados e vão receber o comprovante. Vai ser convidado para assinar o caderno de votação o eleitor que não tem a biometria. O eleitor que se identificar com a digital, porque está no caderno de votação e o mesário lá no seu terminal vai saber que aquele eleitor tem a biometria, esse não precisa assinar o caderno de votação. Todos os eleitores, sejam os que têm biometria, sejam os que não possuem biometria, vão poder votar e, ao terminar o seu voto, vão levar obrigatoriamente o seu canhoto, o seu comprovante de votação. E todos os eleitores têm que votar amanhã, ao contrário do que diz um falso alerta de que há dias diferentes para candidatos diferentes. As eleições ocorrem no primeiro domingo de outubro, conforme prevê a Constituição, que nesse caso cai amanhã, no dia 2.
O diretor do Centro de Estudos de Mídia, Comunicação e Poder da Faculdade King's College de Londres e autor do livro Democracia Hackeada, Martin Moore, alerta que as fake news são uma ameaça à democracia. É uma atmosfera muito perigosa, porque em algum momento você passa a duvidar do sistema todo. E o sistema é a própria democracia, o sistema democrático. Mensagens mentirosas se espalham rapidamente com a ajuda da internet. Muitas são disparadas em massa para milhares de pessoas que repassam para outras milhares. Mas a internet também é um caminho fácil para saber qual é a verdade, seja pelos sites dos órgãos oficiais, seja por meio das agências de checagem. O Fato ou Fake, serviço de verificação de informações do Grupo Globo, fez mais de 700 apurações antes do primeiro turno das eleições. O professor Martin Moore afirma que se manter informado com base em fontes confiáveis é a maior proteção contra as fake news. Eu penso que se as pessoas se mantêm bem informadas, elas estarão mais atentas quando receberem uma mensagem falsa e tendem a rejeitá-la. A Justiça Eleitoral anunciou uma novidade para esse ano. A urna vai levar 1 segundo a mais para autorizar o eleitor a confirmar cada voto. Na prática, é uma diferença quase imperceptível, porque a maioria dos eleitores já leva mais do que 1 segundo antes de apertar a tecla verde que confirma o voto. Mas o objetivo da Justiça Eleitoral com esse segundinho a mais é só evitar que um eleitor mais apressado confirme acidentalmente um voto que ele tem errado ao digitar. Mas os produtores de fake news aproveitaram para espalhar uma enxurrada de mentiras, sempre com a intenção de confundir o eleitor. Agora você vai ver por que não acreditar nelas. Eu estou aqui no Centro de Divulgação das Eleições, no TSE, diante de uma urna eletrônica de teste que fica à disposição dos jornalistas para tirar dúvidas. Eu vou mostrar para vocês como o processo de votação é simples e rápido e que essa mensagem confira o seu voto passa tão rapidamente que a gente mal percebe. Fica difícil até mesmo para a câmera registrar. Eu vou mostrar para vocês digitando primeiro os 4 números de um candidato fictício a deputado federal. Conferir, já saiu o confira o seu voto da tela, é só confirmar. Mas digamos que eu não espere sair essa mensagem, confira o seu voto. Vou fazer isso agora com um candidato a deputado estadual, que são 5 números. O que aconteceu? Nada. O voto não foi registrado, o número que eu digitei continua ali. O que eu faço? Simples, é só conferir e apertar a tecla confirma. E assim segue, com o voto para senador com 3 números. Governador com 2 e presidente também com 2 números. Aí é apertar de novo o confirma e a palavra fim aparece. Pronto, o voto está registrado como em todos os outros anos. Esse intervalo de 1 segundo até a mensagem confira o seu voto sair da tela é um estímulo para o eleitor olhar mais uma vez o voto que digitou. É um tempinho a mais para ter certeza de que tudo saiu certo. É tudo bem simples. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro recebeu uma iluminação especial essa noite. O monumento exibe a mensagem Paz nas Eleições. Essa projeção faz parte de uma campanha do TSE e da CBF. O jornalismo da Globo vai acompanhar desde cedo o dia de votação. A cobertura começa às 8 da manhã, hora de Brasília, e segue ao longo de toda a programação. Às 5 da tarde, também pelo horário de Brasília, nós vamos começar a mostrar a marcha da apuração dos votos para deputados, senadores, governadores e para presidente. E o fantástico, a gente viu ainda há pouco, vai começar mais cedo, às 6 da tarde, também na hora de Brasília. Boa noite, bom domingo. Bom voto, boa noite, até amanhã. Quer ver mais chamadas e vídeos da televisão? Clique no botão inscrever-se.
Bem-vindos ao canal Noar Games TV 2.